Olha que coisa boa. Decoração nova aqui na Casa do Curiosos por Natureza. Gostei de ver. Ô, Luísa, se liga, isso daqui não é decoração, não. Isso daqui é um ser vivo, entendeu? Isso merece respeito, não é não, Sambinha? Fala pra ela. Sambinha. Sambinha. É o nome que eu dei pra minha samambaia. Eu tava fazendo um estudo sobre a relação entre clima e vegetação e resolvi fazer um experimento. Entendi, arrasou. Então vamos aproveitar pra falar do assunto de hoje. Clima e vegetação. E é mesmo? A gente vai falar sobre esse assunto? Você jura que a gente vai falar sobre esse assunto? Caramba, que coincidência animal! Eu nem imaginava que a gente ia falar sobre esse assunto. Só que não. Ai, que menino preparado. Olha só, pra descobrir que tipo de planta melhor se adaptaria às condições do lar dos Moreira Andrade, vulgo minha casa, eu fiz um experimento baseado num estudo que mostra que, dependendo do índice de chuvas e da variação das temperaturas, existe um tipo de vegetação específica. Nossa, que maneiro. E olha só, quanto mais chuvoso, quanto mais calor e com mais umidade, mais exuberante é a vegetação, como é o caso da floresta amazônica. Agora, quanto mais seco e com menos umidade, mais rasteira é a vegetação e menores são as plantas. Como é o caso da vegetação da caatinga. Saquei. É tipo, no Rio de Janeiro, então, o tempo que é quente e úmido é perfeito pra sua samambaia. Você falou certo, só que com uma coisinha errada. O quê? Não é tempo, é clima. Ah, mas não é tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa, não. Olha só pra aquele telão da verdade e assiste a reportagem que o nosso querido Gil Antena fez pra gente lá no Cefet sobre esse assunto. Estamos aqui, diretamente do pátio do Cefet do Rio de Janeiro, para desvendar um mistério que está abalando toda a sociedade carioca. A diferença entre tempo e clima está nos matando de curiosidade. Agora, estamos aqui com Felipe Roque, ele que é professor no Cefet RJ, professor de meteorologia e vai nos ajudar. Vai ajudar você de casa a sanar essa questão palpitante. Por favor, Felipe, nos ajude, nos esclareça, Felipe, qual a diferença entre tempo e clima? Bem, tempo são as pequenas variações que ocorrem na nossa atmosfera, né, e nos seus elementos que a compõem, né? Então a gente está falando de temperatura, pressão atmosférica, vento, né? Então são as variações que ocorrem em pequenos intervalos de tempo, e isso a gente considera horas, dias, até semanas. Enquanto que clima, a gente já define como um estado médio da atmosfera, e quando a gente fala no estado médio da atmosfera, a gente, na meteorologia, a gente trabalha com um tempo de, no mínimo, 30 anos. Né? Então, a gente estuda essa média e as suas variações também que ocorrem ao longo do tempo. Você pode me responder se o homem é capaz de influenciar direto ou indiretamente no clima? O homem influencia sim o clima, né? Porque a gente está interagindo com o meio ambiente desde que a gente apareceu aqui na Terra, né? Na medida em que a gente, nas nossas atividades, muda os constituintes atmosféricos, muda a vegetação, seja por desmatamento, seja por queimadas. Então, todas as nossas atividades têm um impacto no clima, e o clima, ao longo dos últimos anos, tem realmente mudado, né, de acordo com as nossas observações. Muito obrigado, Felipe Roque. E você de casa acabou de ver Gil Antena, diretamente do Cefet RJ, para o Curiosos por Natureza. É com vocês, André e Luísa. Caramba, a bichinha cresceu, hein? É que eu tô criando as condições climáticas ideais pra ela, e ela adora a sombra. Ah, eu sou um ótimo pai, né? Fala aí, Sambinha. Tá. A gente já entendeu que o clima influencia na vegetação. Mas e ao contrário? Mudanças na vegetação influenciam no clima? O Ministério dos Curiosos por Natureza adverte: a intervenção não responsável do homem na natureza, com desmatamentos, torna o clima mais quente e mais seco, como acontece em alguns bairros do Rio de Janeiro. O desmatamento para a extração ilegal de madeira, cultivo de monoculturas e pecuárias são os grandes vilões. A criação de pastagens em larga escala faz com que o gado libere toneladas de gás metano na atmosfera, contribuindo para o aumento do aquecimento global. Um
dos casos mais chocantes de desmatamento no Brasil é da Mata Atlântica. 90% da área total já foi destruída desde a época dos portugueses. Pois é, tudo começou com a extração do pau-brasil, e depois vieram as grandes plantações de cana e café, aí depois os pastos para a criação de boi, a industrialização, e acabou que a gente ficou com muito pouco da nossa floresta original. Sabe o que eu tava pensando aqui? O mundo é muito grande e tem diversos tipos de clima. O que será que faz esses lugares serem tão diferentes? A temperatura? As chuvas? Bom, se eu não sei, eu pergunto pra quem sabe, não é verdade? É com você, Veridiana! Vai, Veri! Bonjour, bonsoir, bonne nuit, olá, curiosos! A maneira como o clima se manifesta depende de muitos fatores, como o relevo, a altitude, a vegetação, a proximidade com o oceano, as correntes marítimas, o deslocamento das massas de ar. Isso faz com que cada pedacinho do planeta seja um lugar único, com características próprias. Aqui no sul da França, por exemplo, com o clima mediterrâneo, a chuva se concentra em apenas alguns meses do ano. As árvores baixas, como as videiras, as figueiras, as oliveiras, são características desse clima. É por isso que os franceses fazem vinhos tão bons. Mas o clima mediterrâneo não é exclusividade da França. Em Portugal, eles têm azeites maravilhosos. No Chile, azeitonas divinas, pois possuem o mesmo tipo de clima. Lembrem-se, curiosos, o clima e a vegetação causam um grande impacto nas populações que vivem neles. Pensem nisso, hein? Au revoir! Deixa eu pensar aqui. Eu já sei. As pessoas que vivem no deserto ou em clima semiárido imitaram a inteligência dos cactos, que guardam água dentro de si. Eles usam cisternas e outras formas de armazenamento e captação das águas da chuva. A tradição do churrasco dos gaúchos tem a ver com os pampas. As grandes amplitudes térmicas e o clima subtropical da Serra Gaúcha são ótimos para as gramíneas. Aí você olha assim, é um verdadeiro tapete verde de capim. E isso é muito bom para a criação de gado. E a tradição do pinheiro no Natal vem de uma região muito fria na Alemanha, onde as florestas de coníferas são muito comuns. Ih, adoro pinheiro. Caramba, melhor encerrar antes que essa samambaia engula a gente. Ih, engole nada. Ela, como boa carioca, gosta de comida saudável, sombra e água fresca. O Curioso por Natureza fica por aqui. O único lugar que leva a geografia diretamente pra sua cabecinha. Até mais!